Boa noite. Numa altura em que se inicia mais uma luta pela liderança do PSD, a TVI entrevista hoje Pedro Passos Coelho, um dos principais protagonistas desta luta, já que a sua candidatura à presidência do partido parece quase certa. Boa noite, Pedro Passos Coelho. Boa noite, doutora Constância Penissá. O senhor tem dito nos últimos tempos que é preciso um novo caminho e uma nova esperança para o PSD. Como é que isso se concretiza? Consigo? Bem, eu espero dar um contributo para isso. Eu acho que o ciclo que se fechou nas últimas eleições legislativas tem de tirar obrigatoriamente conclusões para o PSD. E que conclusões é que o PSD, se quer voltar a disputar um lugar de liderança na sociedade portuguesa, que é como quem diz, se quiser ter os portugueses a identificar-se com as suas causas, com as suas ideias, o PSD tem de arrumar a sua casa muito rapidamente, fechar o ciclo das eleições e abrir agora um ciclo novo em que o PSD deve apresentar-se ao país de uma forma regenerada e renovada. Como é que é, o que é essa forma regenerada e renovada? Admite avançar para a liderança do partido, por exemplo? Quando houver eleições marcadas, com certeza que apresentarei a minha candidatura. Mas já soube hoje que Manuela Ferreira Leite não se vai recandidatar, pelo menos é uma informação dada por Castro Almeida, vice-presidente do partido. Como deve calcular, eu não sei o que é que a doutora Manuela Ferreira Leite vai fazer ou não. Então, por isso, eu pergunto-lhe o que é que vai fazer o senhor. Eu posso dizer que quando forem convocadas eleições no PSD, eu terei oportunidade para apresentar a minha candidatura. E essa candidatura será uma candidatura normal dentro daquilo que é o trabalho que venho fazendo dentro do PSD. Quer dizer, eu acho que o PSD precisa de se regenerar, precisa de aparecer aos olhos das pessoas em Portugal como um partido que consiga atrair as forças em ascensão da sociedade portuguesa, aqueles que querem mudar a situação em que o país vive, as pessoas que entendem que o país não pode continuar fechado em pequenos truques e em pequenas batotas, sejam elas ao nível do Estado, seja ao nível das empresas, que querem, portanto, uma política mais limpa, que querem gente que represente esta nova maneira de estar e de ver. Isso não tem acontecido no PSD neste último ano? Manifestamente não. Se isso tivesse acontecido, eu julgo que o resultado eleitoral não seria aquele que tivemos. Que avaliação é que faz da liderança de Manuela Ferreira Leite? Eu acho que essa avaliação foi feita pelos portugueses nas eleições que terminaram há 15 dias atrás. A doutora Manuela Ferreira Leite foi apresentada dentro do PSD e apresentou-se como alguém que iria voltar a dar credibilidade ao PSD e como isso só pode ser medido pelos resultados. Os resultados que nós vemos é que o PSD, depois destes 4 anos e meio, ficou exatamente no mesmo score eleitoral que há 4 anos e meio atrás, quando o Dr. Santana Lopes saiu do governo. E isto não é indiferente, porque o PSD, em primeiro lugar, não é um pequeno partido da oposição, é um partido que tem vocação de liderança e, portanto, quando o PSD está na oposição, está a preparar uma eleição para ganhar as eleições e para chefiar um governo. O PSD falhou nessa sua vocação, nessa tentativa destes 4 anos e meio. Em segundo lugar, o PSD é um partido que precisava de aproveitar as condições que se viveram em Portugal durante estes anos, para voltar a sintonizar-se com o país e manter-se divorciado do país. Basta dizer que nós tivemos, e infelizmente ainda estamos, a viver uma das mais graves crises económicas de que há memória no país. Estamos com um nível de desemprego assustador e ele vai se manter, infelizmente, durante alguns anos. E o PSD, em vez de se ter apresentado nestas eleições como um partido que capitalizava não apenas o descontentamento, mas a esperança para dar a volta a esta situação e para voltarmos a apostar na economia, na criação de emprego e de riqueza, o PSD fez a sua campanha eleitoral a falar da asfixia democrática e, basicamente, dizer o que não fazia, quer dizer, com uma campanha pela negativa. Ora, nós precisamos de emprestar ao PSD um cariz positivo. Nós não podemos ser vistos pela maior parte do país como um partido de oposição de bota abaixo e que está contra tudo porque está na oposição. Bom, e dito isto, considera que Manuela Ferreira Leite tem condições para continuar à frente do PSD até maio? Não. Não acho que a doutora Manuela Ferreira Leite tenha condições para se manter como líder do PSD. Agora, se é até maio ou não, isso é uma questão que respeita à doutora Manuela Ferreira Leite, que é a direção nacional do Mas partido. que condições tem uma liderança a prazo, não é? Para discutir, por exemplo, o programa do Governo ou o Orçamento de Estado? A doutora Manuela Ferreira Leite, do meu ponto de vista, acho que fui claro
ao afirmá-lo, não tem condições para se manter como líder do PSD. O principal teste que deveria ter sido feito, que são as eleições legislativas, foi um teste que foi falhado. Tínhamos as condições que acabei de descrever há pouco e tínhamos a acrescentar a isto um desgaste político e pessoal do Primeiro-Ministro, como julgo não há memória em Portugal. Se nestas condições a doutora Manuela Ferreira Leite não conseguiu convencer mais do que 29% dos portugueses, que é como quem diz, o núcleo duro do PSD, então eu creio que as expectativas sobre o futuro estão desenhadas e estão esclarecidas. Mas há dirigentes do PSD... Dito isto, a doutora Manuela Ferreira Leite é líder do PSD. E eu penso que o PSD daria um mau espetáculo perante o país se estivesse a impor prazos para a doutora Manuela Ferreira Leite sair, ou se estivesse a empurrá-la para ela sair da liderança do PSD. Não está nas minhas mãos dizer quando é que a doutora Ferreira Leite deverá sair e marcar as eleições que serão inevitáveis. Espero que, agora, usando a sua observação, espero que o PSD nem ande a mata-cavalos para eleger rapidamente um líder com medo que o lugar fique vazio. Não podemos fazer isso a mata-cavalos, não podemos andar... O senhor é que é acusado de andar a mata-cavalos para substituir. Mas não ando, como vê, não tenho nenhuma pressa, do ponto de vista pessoal, não tenho nenhuma pressa de realizar eleições no PSD. Não defendo prazos, nunca me ouvirá a discutir um prazo para a eleição das diretas no PSD. Doutor Luís Filipe Tejo diz que o partido não pode ficar numa situação de intervalo. Agora, deixe-me dizer, seria muito mau e até bastante instável para o PSD que, não havendo uma recandidatura da doutora Manuela Ferreira Leite e estando cumprida, digamos, a sua estratégia de conduzir o partido até às eleições, que nós também demorássemos agora demasiado tempo a arrumar a casa, a debater o que se passou, mas sobretudo a debater o que é que o PSD deve ser daqui para a frente. E, portanto, se vamos deixar o Bloco de Esquerda e o CDS no Parlamento a fazerem a sua afirmação de partidos da oposição, o engenheiro Sócrates a chefiar o novo governo e o PSD a refletir sobre o seu passado e sobre o seu futuro... Mas isso impunha uma solução rápida. Eu não direi rápida, direi uma solução que seja consistente. E, portanto, nós temos de ser responsáveis enquanto partido, não podemos forjar rapidamente uma solução, nem que seja nenhuma nomeada pela atual direção, nem outra precipitada em eleições feitas à pressa. Nós temos muito que discutir e discutir seriamente. Então, nesse ponto, está de acordo com o professor Marcelo Rebelo de Sousa? Julgo que não, porque se bem percebi aquilo que o Dr. Rebelo de Sousa disse, é que primeiro tínhamos de unir o partido. E depois de unir o partido, tínhamos de fazer uma reflexão. E na base dessa reflexão, se bem percebi aquilo que ele disse, então desenharíamos um perfil, assim uma espécie de retrato robô do próximo líder do PSD. E depois então lá escolheríamos alguém para porque ele considera importante a unidade do partido. Não lhe parece que esse é um ponto fundamental e que o partido tem que parar com esta sucessão de líderes que, no fundo, nunca fazem o pleno do partido? Mas a unidade é essencial, mas nunca se atingirá por este meio. A unidade do PSD, para servir ao país, para que o país confie no PSD e perceba que o PSD é um partido responsável e maduro, a unidade não pode ser feita na base da unicidade. Temos de estar todos de acordo para não dar ao país o espetáculo de termos ideias diferentes. Não, nós temos ideias diferentes e temos de as debater. O que não pode continuar a acontecer foi o que aconteceu nestes anos. Não foi só agora, é nestes anos.